Peter Parker aproveitava um momento raro de tranquilidade. Jantava ao lado de Shay, sua nova namorada, quando algo inesperado aconteceu. Uma garota misteriosa surgiu, pedalando uma bicicleta vermelha. Mas aquela não era uma criança comum. Era Sirius, um dos filhos de Sitorak. Sem aviso, ela o puxou através do tempo. A viagem o levou a uma noite marcante, o dia em que seu tio Ben morreu. Ao se ver ali, Peter acreditou por um instante que poderia impedir o disparo. Se conseguisse entrar a tempo, talvez salvasse seu tio. Mas não percebia que, nessa missão, alterar o passado não era uma opção real. No universo Marvel, a viagem do tempo geralmente cria novas ramificações da realidade. Um simples ato, como manter o simbionte de Venom em vez de passá-lo a Ed Brock, poderia originar um mundo alternativo inteiro. Porém, nessa situação, as regras pareciam diferentes. Alterar eventos não mudaria nada. Em vez disso, seria uma prova emocional, um reflexo do que Peter é no presente. Diante disso, Peter foi forçado a reviver a perda. Assistiu impotente ao momento em que Ben caiu. Foi então que Sirius revelou sua intenção: levá-lo através de diferentes momentos de sua vida, fazendo-o encarar todas as mortes que já presenciou. Não havia como escapar. Se você também já se perguntou como lidaria ao enfrentar suas maiores perdas de novo, deixe seu like e ajude a espalhar essa história. Mas essa era apenas a primeira etapa. Sirius tinha o objetivo mais cruel: arrastar Peter para cada um desses momentos, um por um, e obrigá-lo a enfrentar o peso de cada morte, sem qualquer chance de mudar o resultado. O próximo salto no tempo levou Peter Parker a uma das noites mais dolorosas de sua vida, a morte de Gwen Stacy. Um momento que, desde sua publicação, gerou debates entre os leitores. Alguns acreditam que Gwen já estava morta antes mesmo de cair, como afirmou o Duende Verde na história original. Outros defendem que, ao tentar salvá-la, o disparo de teia de Peter prendeu seu pé, causando a fratura fatal no pescoço. Por décadas, fãs discutiram qual das versões seria a verdadeira, mas, independentemente da causa, o impacto foi o mesmo. Perder Gwen mudou profundamente o Homem-Aranha. Assim como a morte do tio Ben me ensinou que, com grandes poderes, vem grandes responsabilidades, a morte de Gwen mostrou que a imprudência tinha um preço alto demais. Ser herói significava também proteger aqueles que amava das consequências de suas ações. Enquanto revivia a cena, Peter percebeu que aquilo era parte do jogo de Sirius, uma distração calculada para mantê-lo desequilibrado, reagindo em vez de agir. Ele sabia que não poderia salvar Gwen, assim como não salvara o tio Ben, mas podia tentar encerrar aquela disputa rapidamente. Partiu para o ataque e falhou. Antes que pudesse agir, foi puxado novamente através do tempo. Isso só reforçava a gravidade da situação. Os filhos de Sitorak possuíam apenas uma fração do poder de seu criador. E se no final dessa jornada Peter tivesse de enfrentar o próprio Sitorak, as chances seriam quase nulas. Controlar o tempo era um poder absoluto. Significava existir em todos os momentos ao mesmo tempo, como um adversário impossível de eliminar por completo. Sirius podia retornar ao passado para salvar-se a si mesma, ou impedir que o Homem-Aranha sequer existisse. O próprio universo se tornava um brinquedo nas mãos de quem pudesse moldar o tempo. E com isso, um novo salto temporal estava prestes a acontecer. O próximo salto temporal levou Peter Parker a um momento igualmente marcante. Estava no campanário onde, anos antes, travara a luta final contra o simbionte após as guerras secretas. Naquela época, tentou desesperadamente se livrar da criatura. Agora, porém, não havia tempo para distrações. Seu foco era alcançar Sirius. Mas, a cada tentativa de ataque, era arrancado para outro ponto da linha temporal. Dessa vez, um instante escolhido coincidiu com a presença de Ed Brock no mesmo campanário. Para Peter, a sensação era semelhante a enfrentar alguém que se teletransporta. Um movimento rápido, quase imperceptível.
Bastava um congelamento no fluxo do tempo para que Sirius mudasse de posição antes que ele pudesse reagir. Ela reconheceu que ele hesitara menos dessa vez e, quase provocando, perguntou para onde, ou para quando iriam agora. Então decidiu revelar algo mais profundo. Não era como os outros filhos de Sitorak. Observava a humanidade desde que Stephen Strange selara o pacto com seu pai. Para ela, a vida humana era um breve lampejo, desperdiçado entre memórias do passado e expectativas do futuro, sem o poder de mudar nenhum dos dois. O inevitável do tempo não se resumia ao envelhecimento, mas também à constância dos erros. Peter podia mudar fisicamente, mas suas falhas permaneciam as mesmas, previsíveis e monótonas. Para Sirius, isso era entediante. E ainda que a missão atual de Peter fosse clara, lutar em nome de Destino, que herdara o manto místico do Doutor Estranho e assumira o papel de protetor da Terra contra os avatares de Sitorak, havia um peso maior pairando sobre tudo: o próprio sentido das ações humanas diante do tempo. A cada salto, Sirius parecia menos interessada na batalha e mais focada em expor essas verdades. Mas o próximo deslocamento temporal já se formava, e Peter sabia que com cada mudança, a luta para proteger a Terra ficava mais distante de ser vencida. Sirius não via sentido no apego humano ao passado ou ao futuro. Para ela, isso era prova de que o fracasso era inevitável em qualquer ponto da linha do tempo. Mas o que não percebia é que, para os humanos, viver no presente nem sempre é simples. Errar faz parte do processo, e só depois de uma falha é que muitas vezes conseguimos enxergar onde erramos. O passado, então, não é apenas um peso, é também um campo de aprendizado, um guia para evitar os mesmos erros no futuro. Para alguém como Sirius, capaz de manipular o tempo à vontade, essa visão parecia inútil. Bastava evitar um erro e pronto. Mas para Peter Parker, preso às regras humanas, a relação com o tempo era mais complexa. E ali, em meio a mais um salto temporal, ele percebeu algo. Atacar diretamente não funcionava. Toda vez que tentava, Sirius apenas o arrastava para outro momento. Era preciso pensar diferente, agir com estratégia. O próximo destino não era aleatório. Peter reconheceu o cenário imediatamente. O instante em que, anos atrás, deixaram um ladrão escapar, o mesmo que, pouco depois, tiraria a vida de Tio Ben. Sirius queria que ele revivesse o erro, que observasse sua própria falha. Mas havia um detalhe que ela não previra. Ao trazer Peter para esse ponto, ela também o colocou diante de sua versão mais jovem. O Peter do passado, ao ouvir a voz do futuro e ver a cena se distorcer, reagiu. E, no instante certo, o Peter do presente aproveitou a brecha. Ele sabia que precisava estar no lugar e no momento exato, confiando no que considerava seu verdadeiro poder, a inteligência. Com um golpe preciso, derrubou Sirius, quebrando o ciclo de saltos descontrolados no tempo. Mas, mesmo caída, ela ainda não estava derrotada. E Peter sabia que, para cada vitória contra um filho de Sitorak, uma nova ameaça o aguardava. A vitória sobre Sirius durou pouco. Ela não estava acostumada a ser desafiada, muito menos derrotada. E a arrogância ferida transformou-se em fúria. Sem hesitar, ela atingiu Peter Parker de forma brutal. Não o destruiu fisicamente, mas fragmentou sua mente, espalhando-a por todos os instantes de sua própria vida. Como o Dr. Manhattan em Watchmen, Peter passou a experimentar cada momento de sua existência ao mesmo tempo. Vitórias, fracassos, dores e alegrias, tudo de uma vez. A sobrecarga foi insuportável. Seu cérebro não conseguiu suportar. E assim, mais uma de suas vidas extras foi perdida. Ao despertar, algo havia mudado. A experiência extrema deixou um peso diferente sobre seus ombros. Procurando um respiro, passou um tempo com Shay, sua companheira, sem poder revelar o real motivo do estresse que carregava. Ela, sem entender a gravidade da situação, apenas sugeriu algo simples. Vamos fazer um piquenique amanhã. Mas a vida de Peter Parker nunca é simples. Pouco depois, encontrou Tia May.
Norman Osborn havia prometido uma doação para a instituição beneficente FIST, e Peter deveria cobrar essa promessa, mas havia esquecido. Era mais uma responsabilidade que ficava para trás, outro reflexo da eterna luta para equilibrar a vida de herói e as obrigações pessoais. A tensão explodiu. Peter perdeu a paciência e respondeu de forma ríspida. Mas logo se lembrou da última vez que discutira com alguém tão próximo e de como perdera o tio Ben logo depois. A culpa o atingiu de imediato e ele se desculpou. May voltou para casa e Peter foi encontrar Felicia Hardy, a gata negra. Os dois tinham um passado e ela estava solteira. Se Peter quisesse, sabia que bastaria uma palavra para reacender aquela chama. Mas ele também sabia que esse tipo de distração poderia custar caro e que a batalha contra os filhos de Cyttorak ainda estava longe de terminar. Peter Parker ainda tentava encontrar equilíbrio em meio ao caos, entre a vida pessoal, o combate ao crime nas ruas de Nova York e o peso de ser o avatar escolhido para salvar toda a vida na Terra, sob a liderança do Doutor Destino. Agora, detentor dos poderes do Doutor Estranho, ele começava a se perguntar se realmente conseguiria suportar tudo. A dúvida era clara. E se eu falhar? Nesse caso, não apenas o planeta, mas todo o universo sucumbiria. Foi nesse estado que ele se encontrou com Felicia Hardy. A gata negra não apenas conhecia sua identidade secreta, como também sabia de toda a missão que ele estava enfrentando contra os filhos de Cyttorak. Mais do que uma aliada ou uma antiga paixão, ela era uma amiga próxima e uma das poucas pessoas capazes de compreender seu fardo. Felicia, com um olhar firme, disse algo que ficaria gravado na mente de Peter. Havia muito na vida que não podia ser controlado, mas os pequenos momentos de felicidade, esses sim, podiam e deviam ser reivindicados sem culpa. Companheirismo, viagens, um bom prato de comida, momentos que, no fim, eram o que realmente valiam. Para ela, a vida passava rápido e quando tudo terminasse, o mundo seguiria seu curso, esquecendo até mesmo que eles existiram. Por isso, agarrar-se a instantes de alegria não era apenas um luxo, era uma necessidade. Peter entendeu a mensagem, mas também reconheceu a contradição. Felicia vivia na linha tênue da lei e suas palavras soavam quase como um convite para cruzar limites. Ela sorriu diante da provocação. Não estava dizendo para ele se tornar um criminoso, mas para considerar, ao menos por um momento, o peso de viver sem amarras. E embora a conversa trouxesse um alívio momentâneo, Peter sabia que logo teria que voltar à batalha. Cyttorak não esperaria. E a próxima luta poderia ser a mais difícil de todas. Peter Parker sabia que a próxima batalha podia acontecer a qualquer momento. Inicialmente, ele pensou em cancelar o encontro com Shay, temendo que o próximo desafio surgisse sem aviso. Mas lembrou-se das palavras de Felicia Hardy sobre agarrar pequenos momentos de felicidade e decidiu não desperdiçar a oportunidade. Chegou ao encontro com um simples vinho barato comprado na bodega. Nada luxuoso, mas suficiente para compartilhar a tarde. Eles aproveitaram o momento juntos, sem pressa, sem falar de batalhas ou destinos. Para Peter, cada segundo ali tinha um valor incalculável. Afinal, não havia garantia de que veria Shay novamente. O que ele não sabia era que estava sendo observado. À distância, Sex e Kira, os próximos dois desafiantes, aparentemente gêmeos que agiam em conjunto, o monitoravam atentamente. E enquanto isso, a quilômetros dali, o fanático vivia um momento inesperadamente pacífico. Em um sofá no Alasca, passava o tempo jogando videogame despreocupado, até que algo mudou. Um chamado silencioso, quase instintivo, percorreu seu corpo. Ele largou o controle no mesmo instante. Tenho que me preparar. Ninguém sabia ao certo o motivo.
Mas estava claro, o caminho de Fanático e de Peter Parker estava prestes a se cruzar. E quando isso acontecesse, a luta contra Cyttorak poderia tomar um rumo totalmente inesperado.